Bom dia, pessoal! Sim, vocês não estão no canal errado, é que eu mudei meu visual novamente. Gente, quem me acompanha há mais tempo já conhece esse meu visual lá de Londres, né? Eu usava extensão de cabelo, resolvi colocar novamente. Fiquei 3 anos aí de cabelinho curto, né, deixando meu cabelo respirar, mas aí me deu um tique nervoso, falei assim, ai, vontade de mudar e decidi que agora a hora era essa. Então mudei novamente, porque mudar é muito bom. A gente, né, a gente se sentir bem é muito bom. E como o meu cabelo é muito fininho, dificilmente ele chegaria neste tamanho um dia, eu resolvi colocar a extensão de cabelo. Então é isso, só para vocês não acharem que vocês estão em outro canal. Quem é essa mulher que tá aqui, gente? Sou eu mesmo, tá? Só tô um pouquinho diferente agora. Bom, vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Então vamos lá, a história de hoje. Gente, se vocês gostam muito das nossas histórias, deixe seu joinha, se inscreve no canal e lembrando que aqui embaixo no box de informação tem a playlist com todas as histórias do mundo gringo. Então é só você clicar aí e assistir e maratonar aí pelo nosso canal. Bom, vamos lá. Dani, conheci seu canal e me viciei. Há 2 meses estou ouvindo as histórias e criando coragem para contar a minha. Todavia, pelo fato de ser grande, quero contá-las a você e a nossas amadas Alices, parceiras de luta. E que luta, viu? Bom, já modifiquei todos os nomes, então vamos lá. Ela gostaria de que a história fosse chamada Meu Pai Ferrou Minha Autoestima, então é o nome da história dela. Como de praxe, tudo começa na infância. Quando eu tinha 16 anos, meu pai saiu de casa por 6 meses. Alívio, sensação de prazer e tranquilidade. A máscara havia caído. Por conta disso, minha mãe voltou a trabalhar depois de 16 anos de dedicação aos 3 filhos. Eu e meus irmãos estudávamos pela manhã, então no período da tarde eu cuidava deles. Banho, tarefas, monitoramento. E eu cuidava ainda da casa. Um dia, arrumando o guarda-roupas da minha mãe, encontrei uma caixa com várias cartas, cartões e velhas fotos e recordações. No meio disso tudo, uma cartinha mal escrita que dizia: Você não me deixe na Rua da Amargura, como uma qualquer, porque essa situação acabou com a minha vida e não quero levar o nome daquilo mesmo que vocês estão pensando. Aí ela disse: Remetente, minha mãe, destinatário, meu pai. Bom, naquele momento eu descobri que eu, a primogênita, tinha vindo de uma forma torta e que eu era um acidente. O fato que acabou com a vida da minha mãe e o motivo da sua maior dor de cabeça, nos dizeres dela. Dani, paralisei. Ali eu entendi por que minha mãe dizia tanto. Alice, cuidado com os homens. Eles só querem transar e te largar na Rua da Amargura. Ou quando você namorar, não vá para a cama com o homem, porque eles só ficam contigo até que consigam o que querem. E depois que conseguem, vão embora. E desde que entrei na adolescência, era aquele bombardeio. Sempre que aparecia cenas de filme e novelas, minha mãe aproveitava para me doutrinar sobre o que poderia ser perigoso você se perder com um homem. Fora isso, quando eu comecei a paquerar, ela desconfiou e me dizia sempre: eu não vou criar filho de ninguém. Quem pariu Mateus que o embale. Eu não sabia quem era Mateus, mas eu jurei que meu filho, quando viesse ao mundo, não teria esse nome. Fato que até hoje, com 40 anos, eu não tenho filhos. Isso é um drama pra mim. Nunca foi meu sonho, vai saber se por causa disso ou não. Acho que tem mais a ver com o que vem a seguir. Acho que medo de não conseguir proteger meus filhos de abusos de pessoas mais próximas. Bom, vamos lá. Então a minha mãe sempre falava: se você engravidar, não conte comigo para esconder do seu pai, porque eu vou contar. E foi assim quando eu arrumei um namorado que queria um compromisso sério. Quando contei a ela, imediatamente disse que eu precisava contar ao meu pai o mais rápido possível. Caso contrário, ela contaria. Eu acho que deu a entender que a mãe dela talvez ter ficado grávida numa época, né, que uma gravidez de uma mulher solteira era tipo, uau, você vai ser, né, mal vista. Eu acho que talvez por esse motivo a mãe dela falava tanto isso na cabeça dela que acabou mesmo
acho que talvez perpetuando isso na sua vida, né? Dessa pressão, talvez, para você não ter filhos, para você não engravidar, para, né? Esse tipo de coisa. Mas, gente, eu acho que se a gente sabe se cuidar, né? Você pode ter uma vida legal, você não precisa... Não é que filho não é uma vida legal, filho é maravilhoso. Claro que tem que ter a hora certa. Mas eu digo assim, se você sabe se cuidar, não tem o porquê você, sua mãe ficar o dia inteiro na sua cabeça falando isso, né? Vamos lá. Dani, ali eu nunca senti que a minha mãe era minha amiga. E ali eu senti que eu não podia confiar nela. Meu pai abusava de mim na fuça dela e ela, tão esperta, não via. Dos 8 aos 11 anos, eu fui abusada sexualmente pelo meu pai. Nossa, Dani, como dói escrever essa palavra, pai. Eu preferia escrever talvez vizinho, primo, tio, mas pai é muito difícil escrever. Então ela quer dizer o seguinte, a mãe dela ficava lá o tempo todo, cuidado com quem você vai namorar, cuidado não dá na rua, cuidado isso, cuidado aquilo, e o pai abusava ela dentro de casa, né? Bom, ele só parou de abusar de mim quando com 12 anos eu fui morar na casa de uns tios na Bahia, já que a nossa família morava na roça e não havia mais escola para mim naquele lugar. Na casa desses tios, vou chamá-los de Rodrigo e Leila. Nessa casa eu mantinha a distância do meu tio Rodrigo. Vivíamos eu, minhas 3 primas e minha tia Leila e ele. Eu me afastava, parecia um bichinho assustado. Saía da roça, morando numa cidade, e eu não sabia nada da vida, não sabia nem como era estar ali. Bom, mas na casa da minha tia, eu podia fazer coisas simples, como andar de toalha pela casa, de roupa de dormir, ou receber o carinho de um homem mais velho que não fosse com segundas ou terceiras intenções. Depois que meu tio Rodrigo nos abençoava com um beijinho na mão antes de dormir, eu dormia tranquilo como eu não fazia há 3 anos. Já dos 8 aos 11, meu próprio pai me visitava à noite para me bulinar. Ela disse, nunca teve penetração, mas ele usava os dedos. De vez em quando eu chorava muito escondida, como até hoje, porque sentia um mal-estar. Eu achava que se existisse um lugar onde eu pudesse me sentir segura, tinha que ser na minha casa. Mas isso era o que ocorria. Mas eu seguia feliz na nova casa, aproveitando cada momento em família, pois a minha estadia ali seria somente por 1 ano, até que as aulas acabassem. Durante esse ano, inventei milhões de coisas para não passar nem as férias e os feriados na casa dos meus pais. E eu me sentia culpada por isso. Eu perdia materiais só para não passar direto e ficar de recuperação, pois eu queria emendar um semestre no outro e não ter férias, porque ela tinha muito medo de ir para casa e ser bulinada pelo pai. Bom, eu comecei a comer muito, comecei a vestir roupas largas, eu não cuidava do meu cabelo, eu não sabia por quê. Mas na terapia, anos mais tarde, eu descobri que isso era uma tentativa de eu parecer menos atraente e passar despercebida. Bom, até então, eu só tinha sido abusada pelo meu pai. Ela pôs só em aspas. Porém, aos 13 anos, eu sofri uma tentativa de abuso por parte de outro tio. Vamos chamá-lo de Alfredo. Ele era rico, vinha de outro estado e pediu ao meu pai e ao meu tio Léo para deixar eu e minha prima Clara viajar com ele e com a esposa para a praia. Nós estávamos muito felizes. Eu mais ainda. Eu não estaria em contato com o meu abusador, que era o meu pai. Na viagem, tio Alfredo deu um jeito de ficar a sós comigo e passou as mãos nos meus seios. E eu olhei bem nos olhos dele e dei uma joelhada naquele lugar e saí correndo. Quando cheguei no quarto, eu estava branca como um papel. Fechei a porta atrás de mim com força e muito assustada. E minha prima perguntou o que estava acontecendo e eu disse que não era nada. Ela insistiu e já foi logo me perguntando. Ele pegou no seu peito? Foi quando eu afirmei. Nos abraçamos e ela disse que também tinha passado por isso e não contamos a ninguém. A vida seguiu. Quando eu tinha 26 anos de idade, meu pai faleceu 6 meses depois do meu divórcio. Sim, eu casei, mas essa história é para outro vídeo. Eu tinha 26 anos, tio Alfredo, aproveitando-se da morte do meu pai,
do recente esfacelamento do meu casamento, investiu novamente com uma proposta de sermos amantes. Em troca, ele pagaria minha faculdade. Recusei, reuni toda a família e fiz o pacotão doloroso. Morte do pai, separação, e contei isso para toda a minha família, a proposta do tio dela. Daí eu queria mesmo era ter dito a todos o que o meu pai fez, né? Mas temi que tantas revelações assim fossem difíceis para minha mãe. Minha tia, esposa de tio Alfredo, sangue do meu sangue, nunca me dirigiu a palavra sobre esse assunto e continua casada com ele até hoje, exatamente como ele falou que seria. Aos 36 anos eu sofri abuso na estação de ônibus. Um cara esfregou o pinto dele na minha bunda. Havia muita gente para entrar no ônibus e naquele empurra-empurra ele começou a esfregação. Bom, passei a mão e lá estava o membro do abusador na minha mão. Unhei ele, que saiu desesperado correndo de boné. Eram 6:30 da tarde, hora da penumbra. Não me lembro do rosto, mas me lembro bem do nojo e a urgência de eu chegar em casa e lavar minha mão. Bom, eu cheguei à conclusão que isso é muito comum, por isso mesmo muito assustador. Dani, por anos eu achei que eu atraía abusadores, que a minha mãe sabia dos abusos do meu pai, mas quando eu comecei a trabalhar, eu pude pagar, investir muito no psicológico e depois de muitas terapias e constelação familiar, tenho uma ótima relação com a minha mãe e quase não acredito mais nisso. E depois que li as cartas que diziam que eu era o estrago na vida dela, passei anos pensando se aquela não era a forma de me punir por isso. Tive grandes crises de choro quando passei um ano na casa daqueles tios anjo que me tratavam como tem que ser. Eu chorava por 2 motivos. Primeiro, descobri que o que rolava na minha casa não era algo normal. E que não era normal que os pais bulinassem as filhas à noite. Então isso era um problema para mim. Segundo, eu queria tanto que a minha casa e a relação com meu pai fosse como a minha relação com o tio Rodrigo e as filhas dele. Digo isso porque eram 4 meninas na época. Dormíamos em beliches, no mesmo quarto. E eu não me lembro de ver meu tio entrando no nosso quarto. Detalhe, minha tia é enfermeira e trabalhava à noite. Então, gostei muito que ela falou nessa parte, porque às vezes, gente, a criança, ela começa a ser tão abusada, né, desde a infância, que se ela não souber o que é certo e o que é errado, ela pode achar que aquilo ali é normal, né? Bom, Dani, meu pai, quando eu fiz 13 anos, perguntou se eu estava menstruando. Quando respondi que sim, ele disse que não iria mais ao meu quarto porque agora eu já poderia ter um filho. Eu dei graças a Deus. Lembrando que todo esse tempo eu não entendia muito bem. É sempre aos poucos que as fichas vão caindo, né? Bom, meu pai se tornou evangélico, voltou com a minha mãe. Lembra que eles tinham se separado por 6 meses? Então, eu tinha 16 anos quando eu li a carta. Porém, meu pai nunca me pediu perdão. Eu senti que às vezes ele queria, mas ele nunca fez. Eu perdoei mesmo assim. Ele prestará as contas lá com Deus. Antes de falecer, durante meu processo de separação, ele me disse coisas lindas sobre o quanto ele queria que eu fosse feliz. Tomei aquelas palavras, esquecendo que ele modificou para pior a minha vida desde os 8 anos de idade. Procurei ouvir sem filtro, como se fossem palavras puras, e talvez fossem, sabe lá quantas lutas que meu pai enfrentou, né? Bom, recentemente eu tenho ido a um centro espírita e consultei uma mentora. Lá contei para ela sobre o abuso do meu pai e pedi que me explicasse se aquilo eram coisas que eu estava pagando de outras vidas. Ela me disse que não. Abusos ocorrem porque o meu pai deu brecha para espíritos ruins e isso me aliviou de muitas culpas. Bom, Dani, essa é a história que eu sofri de abusos dentro de casa. E não tenham medo, meninas. Lutem e mantenham-se vivas. A vida ainda se fará linda para nós. Eu sou a prova viva disso. Com carinho, Alice. Bom, gente, a história dela, apesar de ser uma história de abusos, como a gente já viu várias aqui no canal,
ela levanta uma questão muito forte, que é quando ela foi morar na casa dos tios, que ela realmente viu que o que acontecia na casa dela é errado. Porém, muitas crianças, né, elas não vão morar em casas de tio, elas não vão para outras casas. Então, talvez elas não tenham o discernimento de achar que aquilo que acontece dentro da casa delas é errado. Muitas dessas crianças, elas têm medo, elas se retraem, algumas talvez nem saibam o que está acontecendo, dependendo da idade, né? Muitas que, quando elas criam coragem para contar para alguém, muitas vezes elas são ridicularizadas, elas são taxadas de mentirosas. Ah, eu não acredito nisso, não acredito naquilo. Então, é muito complicado isso. Eu sei que vocês talvez já estejam até cansados aqui de histórias, né, de abuso, mas eu acho que a gente tem que bater nessa tecla de vocês ensinarem os filhos de vocês o que é certo, o que é errado, né, mostrar e acreditar, fazer com que seu filho seja seu amigo, para que ele possa te contar o que está acontecendo, muitas vezes debaixo do seu nariz. Você viu que ela falou que ela achou que a mãe dela poderia saber dos abusos, ela acredita talvez que hoje não, mas ela acha que a mãe dela sabia dos abusos e nunca fez nada. Então, gente, ensine a seus filhos a se abrir com vocês, a se abrirem para vocês, para que eles não tenham que passar isso, né? Ela hoje tá, ela falou que a idade dela, né? Isso quando ela tinha 16 anos. Ah, eu acho que ela não fala a idade dela hoje. Mas ela já foi casada, já se separou. E até hoje você vê que ela teve que fazer terapia, ela teve que ir atrás e meu pai ferrou minha autoestima. Então, tipo assim, pode ter certeza que isso foi um grande, óbvio, né? Um grande problema para a vida dela. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla, converse com seus filhos, sabe? Não tenham medo de conversar, não tenham medo de falar isso é certo, isso é errado, isso não pode. Tem alguém fazendo alguma coisa com você, se você vê alguma alteração de humor, se você vê alguma diferença, né, num filho seu, gente, conversem, denuncie, isso é muito sério. Isso aí, né, é um trauma que pode acarretar, assim, em problemas gravíssimos pro resto da vida das pessoas. Então, eu espero que a gente aqui no canal esteja ajudando, falando cada vez mais desse assunto. Eu sei que muita gente às vezes fala, nossa, Dani, de novo, história de abuso. Mas, gente, tem que ser falado. Essas coisas têm que ser falado, né? Se a gente não falar, as pessoas já não falam isso muito. Quando falam, é um tabu. Então, se a gente não falar, se a gente não ajudar, infelizmente, esses abusadores vão ficar aí, ó, fazendo e fazendo e fazendo cada vez mais. Bom, Alice, todo amor do mundo pra você. Bom, pelo que eu vi, você faz terapia, você se trata. Espero que você... Eu sei que deve ser muito difícil superar isso, como você falou. Talvez eu preferia escrever que fosse vizinho, tio, avô, mas não meu pai, né? Meu próprio pai, a pessoa que me colocou no mundo, que tá ali pra me proteger, fazer isso com você. Muito triste mesmo. Mas que Deus te abençoe. Tudo certo pra você. E até o próximo vídeo. Tchau!